Eu tô lutando contra essa mudança. Mas para onde eu vou, sou perseguido por eles. Fala galera, tudo bem? Bruno aqui. E o que você achou dessa palhinha, dessa mini versão aqui, desse pedacinho do curta que eu fiz no início desse vídeo, né? Legal, né? Se você quiser conferir ele completo, o card tá aqui em cima e o vídeo é sobre dados e fatos para você construir, quais os recursos, quais as ferramentas, o quanto você gasta, tanto de gerações e também aqui de dinheiro para poder fazer um curta-metragem de um pouquinho mais de 3 minutos. Esse vídeo é sobre isso, e se você tá chegando do Neida aqui, já faz a sua inscrição no canal, ativa as notificações, aproveita que você tá aí com a dedola, marcando tudo, já dá o seu like, já dá o seu hype, porque tem muita informação importante para você que tá querendo ingressar nesse mercado, talvez ganhar um pouquinho de cascalho, dinheiro, bufunfa, não é? Então tô te esperando aqui nos comentários pra gente prosear sobre esse trembão aqui que eu fiz e que eu gostei muito do resultado, e a gente vai falar sobre como você pode produzir com IA grátis e com IA paga também, tá bom? Bora lá falar um pouco sobre a dominação. Os links estão na descrição e o do curta também. Vai lá assistir para você dizer o que você achou, beleza? Cara, esse curta-metragem, a primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês, começa numa ideia minha de querer utilizar uma imagem de uma pessoa real, tá? E não são todas as IAs que vão me possibilitar isso. Então eu fiquei até que um pouco limitado, tá? A partir do momento que eu fiquei limitado, eu tinha algumas opções de mercado e eu fiz um roteiro baseado nessas minhas limitações, coisa que não vai acontecer para você se você usar uma ferramenta paga, por exemplo, tá? E esse roteiro ele é muito simples, é só para mostrar o que a gente conseguiria fazer com uma ferramenta desse tipo, tá? Uma vez que você tem o roteiro pronto, a primeira etapa é a geração de imagens, e talvez seja a etapa mais complexa, porque você vai gerar muita imagem dentro de um processo de produção, tá bom? E quantas imagens foram geradas, Bruno? Olha só, para esse curta-metragem foram gerados 116 imagens. Bruno, você usou todas? Não, foi feita uma curadoria, porque uma vez que você tem um roteiro pronto, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa fazer um grid desse roteiro. Olha aqui, isso é um exemplo de um grid, tá? Que é o que acontece na cena. Então eu fiz vários grids que você vai ver aqui dentro do Nano Banana, aqui do Flow, para contextualizar a minha narrativa. Tá? Então, é um formato que é muito importante você fazer, porque ele te apoia e depois você só manda gerar os quadros que você quer utilizar para encaixar. Esse é um processo muito interessante quando você tem IAs grátis aí para poder produzir algo, beleza? Já que a gente está falando de IAs grátis, quais foram as IAs utilizadas? Pro conceito dos personagens, né? Para esse personagem aqui, ó, ele foi construído dentro do Midjourney. Midjourney não é grátis, ela é paga, tá? Então tem um custo para ela, a gente vai falar lá no final. Gerei o concept dos personagens aqui e depois, para gerar as cenas, você pode utilizar o Nano Banana, que ele te dá de graça aqui o dentro do Flow para você gerar as imagens, mas eu tenho o Gemini pago, porque eu utilizo outros recursos até dentro da minha empresa também, tá? Junto com ele, eu também utilizei o ChatGPT Image, porque um complementa o outro, e esse é o processo. Você vai do Midjourney, vai jogar no ChatGPT, do ChatGPT você vai para o Nano Banana, e você vai indo de um para o outro até encontrar a cena perfeita, o take perfeito e fazer essa curadoria de imagem. Beleza? Então esse é o processo aqui. São muitas imagens, inclusive, gente, até o pôster e etc. Foi tudo feito aqui, ó. Como vocês podem ver, foram 116 imagens já com essas questões aqui de pôster, de fazer os personagens isolados, de fazer teste de anime, enfim, tá? Basicamente foi esse o ponto, essas 3 ferramentas de geração de imagem. Tudo bem até aqui? Tiver uma dúvida, manda aqui que a gente conversa, tá? A próxima etapa que a gente trabalhou foi a de geração de vídeos, tá? Então foram 46 vídeos
com IAs grátis, porque elas deliram e deliram sim, tá? E 8 IAs e 8 vídeos de IAs pagas, tá? Que na verdade é um dos nossos parceiros, é o Hilo IA, tá? Então, vocês vão ver que praticamente eu tive 0 delírio. Foram só 2 cenas de delírio, tá, gente? Que eu tive nas minhas cenas, então elas foram geradas aqui, ó. Teve uma cena que delirou, então eu não aproveitei aqui. O restante, tudo funcionou e eu utilizei as 6 imagens dentro do meu vídeo, tá? Então, sucesso quando a gente tem um Sidence 2 aí para poder chamar de seu, né? Então eu agradeço muito a Hilo IA por ter oferecido para eu poder fazer esses takes dentro aqui e engrandecer esse projeto, tá? É uma diferença muito grande, tá, gente? Quando a gente trabalha com uma ferramenta paga como o Sidence 2. Vou dar um exemplo para você. Aqui, ó, quando a gente entra nessa cena, que é uma das cenas do Rita que eu achei bem interessante, você não precisa criar os enquadramentos aqui dentro, tá? Fazendo cena a cena, porque o Sidence entende e compreende o seu prompt. Então você só precisa dominar a engenharia de prompt e jogar as imagens, como você pode ver aqui, ó, dos personagens e do cenário. O cenário tá vazio, tá? O cenário vazio e os personagens e contextualizar bem. Engenharia de contexto é uma coisa importantíssima, seja para gerar imagem, seja para gerar vídeo, seja para gerar a música. E eu queria te fazer um convite para você dominar essas ferramentas lá no Goya Prime. O Goya Prime, ele é uma plataforma parecida com a Netflix, que tem vários conteúdos, olha só, inclusive dou dicas de como eu fiz o meu curta aqui com ferramentas grátis, tá? Ele tá aqui no top 5, tem muitos outros conteúdos aqui para você se empoderar. Clique em Seja Membro para você entender o que a plataforma te oferece, porque basicamente são vídeos, são aulas e eu tô ali te respondendo nas suas dúvidas do seu projeto, ajudando em alguns prompts, etc. Clicou aqui na área Primer Premium, você vai ter acesso aos conteúdos, é clicar, maratonar e construir coisas como essa daqui, ó. Smarter, faster, better. Muito bem, gente. Uma vez que eu entendi que o Sidence é pago e pode ser caro e não tão acessível quando eu quero utilizar rostos reais ou rostos de pessoas 3D, eu tenho algumas outras opções de mercado. Fel 3.1, o Pixverse C6 e o Happy Horse, que foram basicamente essas ferramentas que eu utilizei. O Happy Horse e o Vel 3 eu utilizei para fazer animações sutis, porque se você for ver lá na composição das cenas, vamos pegar aqui bem no início, ó, isso daqui são cenas muito simples, tem até o selinho do Vel 3 que depois eu preciso ajustar aqui, tá vendo? Ó, tem o selinho do Vel 3 aqui no canto da tela, ó. Por quê? Porque são cenas simples, é uma cena de chuva, é uma cena do cara recebendo a encomenda, são drones andando na rua, robô revistando. Isso daqui você consegue fazer com o Happy Horse e com o Vel 3.1 com o menor delírio possível, tá? Agora, quando a gente fala de cenas de luta, cenas de ação, a gente tem que utilizar o Pixverse, que dentre as ferramentas grátis com créditos diários, de acordo com a data desse vídeo aqui, foi a que melhor me entregou uma cena de luta. Então, dentro dele, qual foi o processo que eu utilizei para fazer uma cena de luta interessante, tá? Eu utilizo dentro dele esta função aqui, que é a transição, que eu coloco uma cena inicial e uma cena final, com um bom prompt de contexto aqui para ele, e ele me entrega uma cena que fica incrível de ação, tá? Então a cena da moto, a cena dele fugindo dos drones, a primeira cena de soco, foram todas feitas aqui no Pixverse, tá? Então são cenas que dá para você criar um impacto bem interessante. As demais foi ali Happy Horse, para depois, na parte final, a gente torar no Sidence para entregar com alta qualidade, tá bom? Então, basicamente, você entende que, se for no Free, você vai ter um trabalho maior de curadoria de cenas e de curadoria de vídeos. Tudo certo até aqui? Entendeu? Ficou com alguma dúvida?
tô achando que tá tudo easy, tá? Vamos em frente. Indo em frente, a gente tem a construção das músicas, tá? Eu usei o Suno. O Suno é uma ferramenta que tem a versão free e tem a versão paga, tá? Então ele tá $8 aqui, vou arredondar um pouquinho mais para cima o valor dele, mas eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele também consegue entender um contexto mesmo que você escreva de uma forma simples. É o famoso LLM, é como se você estivesse conversando com a IA. Tá? Eu peço uma música e quando eu clico em instrumental e mando girar, ele sempre vai me entregar duas. Então, basicamente, foi gabaritado neste caso, porque com um bom prompt feito, ele me entregou 6 músicas, porque em cada geração ele gera 2, mas eu utilizava só uma e toda a trilha sonora aqui contém apenas 3 músicas, tá? Então, dá para você utilizar isso daqui. É uma ferramenta, se você é uma pessoa que trabalha muito e está pensando em ganhar dinheiro e está pensando em ter uma agência, o Suno pode ser uma ferramenta muito importante para você e ele me apoia muito no dia a dia, tá bom? Então, basicamente, a gente tem aqui as IAs trabalhando para a gente na concepção. Uma vez que eu tenho todas essas cenas construídas, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é ir para edição, tá? Então, puxa vida, aqui foram utilizados mais ou menos 32 vídeos de encaixes de cenas aqui, tá? Teve vídeo que não delirou, mas que acabou ficando de fora, porque na edição final você começa a ter aquele olhar mais detalhado do encaixe das situações, do que você vai colocar, o que você vai tirar, o que você vai ter que gerar além, que é os famosos que o pessoal do cinema fala que é o reshoots, né? Quando você tá com tudo pronto e você fala, opa, tô sentindo falta de alguma coisa aqui, então eu preciso regravar determinada cena, tá? Então, basicamente, essa etapa é feita aqui, quando você vai juntando o Lego aqui dentro e trazendo toda a arquitetura de informação. Tem cenas que eu até reaproveito aqui dentro, mas quando você faz todo esse processo de funil, a entrega fica mais simples e fica tranquila por aqui. O CapCut tem a versão paga e a versão free, tá? Eu tô usando a versão paga, mas você não precisaria, tá? É como eu sou um produtor de conteúdo, eu preciso ter ferramentas pagas para trazer o mais rápido possível de solução aqui dentro. Muito bem? Bora falar um pouco de valores aqui? Bora falar de valores, tá, gente? Ó, você quer saber de valores e o quanto você tem de investimento? Lembrando que esse é o investimento que gerou isso e ainda tem gordura para gerar mais outras coisas, tá? Então, meio que se você faz uma produção em lote toda semana, vai disparando isso daqui, você vai ficar com um projeto bem interessante, tá? Suno, R$50, Hilo IA, R$200, Midjourney, 150, Gemini, 100, total R$500. A gente pode até arredondar aqui para R$600 se a gente for pegar o CapCut, que é mais ou menos R$100 aí por mês, tá? Então, você tem aqui um custo fixo de R$600 com todas essas ferramentas, se você for utilizar elas separadas. Existem hubs, como o próprio Hilo IA, ou, por exemplo, o Higgsfield, ou o FreePic, que você tem algumas delas inseridas, tá? O Midjourney é mais difícil de encontrar, mas você consegue ter uma máquina muito poderosa nesses hubs de IAs aí. Tá bom? Esse foi o custo. Se você é uma pessoa que produz muito com IA, você vai conseguir para terceiros, como propaganda de TV, como videoclipes, etc. Você vai ter o retorno disso. Daqui vai se autopagar ao longo do mês aí, tá? Mas esse é praticamente o custo para você produzir, assinando eles separadamente aí, tá? Me diz, o que você achou? O que você curtiu? Essa informação foi boa? Ah, tem um ponto importante aqui que você deve estar se perguntando. Quanto tempo eu levei para fazer este curta-metragem? Eu vou dizer para vocês que eu demorei mais para fazer o curta-metragem, porque quando a gente usa o Pixverse e no modo free, eu tinha que fazer um vídeo por dia, tá? Então eu demorei muito para fazer esse curta-metragem porque eu tinha uma limitação do formato free, tá? Eu acho que foi esse o maior impeditivo, mas se você colocar numa esteira de produção, eu levei 3 dias para construir tudo, tá? Se você colocar no papel, foram tudo, porque dá para você trabalhar em simultâneo, dar um prompt para uma música no Suno, gera uma imagem e depois manda girar no Hilo IA, então você consegue fazer
pulverizações aqui das cenas. Enquanto ele está processando uma, você está editando outra, então você consegue fazer esse encaixe para em 3 dias ter um curta como esse de 3 minutos, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ficou claro para você? Curtiu esse conteúdo? Comenta aqui que eu tô te esperando pra gente resenhar e também tô te esperando no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida, viu? Tchau, tchau!